O texto que está em apreço, nós vamos perceber que a epígrafe ou o título desse texto chama essa pesca de pesca maravilhosa. Vamos entender, lendo a Bíblia, que Jesus estava sendo apertado pela multidão, porque a multidão queria ouvir a palavra de Deus. E Jesus viu dois barcos junto à praia, e ele vai até o barco de Pedro ou Simão e pede licença para Pedro e começa a pregar em cima deste barco. A Bíblia vai mostrar que Pedro, este apóstolo, tinha a profissão de pescador. Era um homem que tinha muita experiência na pesca. Era um homem que conhecia o mar e sabia quando estava propício para pegar peixes. Mas a Bíblia vai dizer que eles estão vivenciando agora uma crise existencial. Eles estão pescando e não estão pegando nada. Quando nós olhamos para este simples fato de pescar e não pegar nada, eu vejo desespero no coração dos discípulos, porque eles viviam da pesca, dependia de pescar para obter o salário, o sustento de cada dia. Agora você vem comigo no texto e veja um pai de família que todo dia sai em busca do seu pão e não consegue trazer o seu pão para dentro de casa. A angústia vai tomando o coração deste homem, e mesmo com todo o seu preparo, com toda a sua experiência, a sua bagagem na área da pesca, o texto bíblico vai dizer, os evangelhos sinóticos nos ensinam que ele vai pescar a noite inteirinha e não vai pegar absolutamente nada. Até o momento, certo dia, quem sabe Pedro estava abatido. Lucas vai dizer que eles estavam lavando as redes, já tinham desistido de pescar naquele dia. Você imagina comigo o sentimento de frustração, a decepção. Não peguei nada de novo, o que vai ser da minha família? Até o momento que o Nazareno, o Messias, se aproxima do barco. Imagina a cena comigo, Jesus chegando e pedindo: Pedro, ausenta-te o teu barco um pouco da praia, porque eu preciso de um púlpito para pregar, e o meu púlpito nesta noite vai ser, ou nesta tarde, vai ser o seu barco, Pedro. E Pedro senta, ouve o sermão que Jesus vai pregar. Eu não sei, pastor Adriano, que Jesus pregou naquele dia, mas eu sei de uma coisa, que a mensagem que Jesus pregou convenceu de tal maneira o coração do apóstolo, que Jesus vai pedir para ele novamente: Pedro, lança-te de novo, vai pescar novamente. E Pedro, olhando para Jesus: Senhor, nós pescamos a noite inteirinha e não apanhamos nada, mas só porque o Senhor está mandando, nós vamos voltar para o mar. Imagina comigo ele chamando Tiago, João: vocês lavaram as redes? Sim, Pedro, pega elas de volta, porque nós vamos voltar para o mar. Imagine o questionamento: mas nós acabamos de voltar de lá, nós sofremos a maior decepção, mas Jesus mandou nós voltar, então nós vamos voltar para o mar, e sob a palavra dele vamos lançar a rede. E o texto vai dizer que eles foram para o mar, e lá no meio do mar, Pedro
outro convicto. Um homem, um crente, quando está convencido pela pregação do Evangelho, ele não quer saber as circunstâncias, pastor Antônio Sérgio, a dificuldade já não importa mais, a distância, o impossível já não mais importa, porque ele tem uma convicção: ainda que está vindo tudo contra a minha pescaria, ainda que nada está cooperando para o meu ganha-pão, ainda que tudo o vento está soprando ao contrário, o Messias mandou eu jogar a rede. E imagine a cena: ele pega a rede, a expectativa é grande, a fé é grande, e ele lança a rede no mar. E quando ele lança a rede no mar, o mar não tinha peixe, mas porque Jesus mandou, os peixes correram para a rede dos apóstolos. Imagine comigo, vem para o texto, eles fazendo força, meu pastor, minha pastora, para tirar a rede de dentro do mar, de tanto peso que ela estava. Imagine a situação, ele gritando: os apóstolos, vem com outro barco, porque não cabe mais nada no nosso barco, os peixes é muito grande, a pescaria foi extraordinária. Ei, João, corre para pegar peixe, porque nós não vamos dar conta. Há 5 minutos atrás eu estava desesperado, eu estava decepcionado, mas porque eu confiei na palavra do Messias, o milagre aconteceu. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Senhoras e senhores, não é a sua capacidade que vai gerar um milagre, não é as suas habilidades que vai fazer um milagre acontecer, a sua pesca ser grande, mas é a palavra de Cristo que vai gerar um milagre, que vai fazer o extraordinário. Aprenda nesta noite a depender do Messias. A minha geração, Diácono William, precisa aprender que ser crente é depender de Cristo, que crente é escravo de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Filemão, disse: eu sou escravo de Cristo. Escrevendo aos Romanos, ele disse: Paulo, servo no grego é escravo, é alguém que se doou de tal maneira. E o crente, para ser genuíno, precisa aprender a depender de Cristo. Quero ser pregador, vai depender de Cristo. Eu quero ser cantor, tem que depender de Cristo. Eu quero ser obreiro na casa de Deus. Aprenda a depender de Cristo. Ninguém pode fazer nada por você. O conhecimento só é conhecimento, mas unção quem tem para dar é só Ele. Quer ser o ministro aprovado? Aprenda que a dependência é o caminho que vai te levar para o sucesso ministerial. Todos os outros caminhos são caminhos alternativos, porque mais vale um homem que depende de Deus, que é guiado pelo Espírito Santo, do que um doutor cheio de si, orgulhoso, arrogante. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha se prepara. Que Deus tem exaltação para crente dependente de Deus. Deus não tolera crente soberbo. Todos aqueles que pensam e batem no peito: eu sou alguma coisa, serás reduzido a nada, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Lembre
Davi foi contar o exército. Eu não sei o que deu na cabeça de Davi, pastor Adriano, mas ele mandou Joabe em uma missão: conte todo o povo. E a Bíblia diz que mais ou menos, aproximadamente 1,5 milhão de soldados estavam à disposição de Davi. E porque ele contou o povo, a Bíblia diz que a ira de Deus desceu sobre Israel. Porque não é para Davi confiar no exército. Deus estava dizendo: você tem que depender só de mim. Quem tirou Saul foi Deus. Quem rejeitou Saul foi Deus. Quem viu Davi lá no pasto, totalmente humilde, dependente, cantando e dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi não era para você contar o exército, porque eu sou a sua vitória. É eu que guerreio por você, é eu que faço um milagre por você. Os exércitos da terra tremem quando ouvem o seu nome, porque conhecem o poder do seu Deus. Os filisteus tremem na base quando lembram do nome de Davi, porque eles sabem que a pedra que derrubou Golias tinha o endereço de Jeová. Foi Jeová que derrubou. E a Bíblia diz que Davi sofreu uma punição. Deus disse para ele: Davi, porque você contou o povo, agora você será castigado. Escolhe 3 castigos, Davi: 3 meses de fome, seus inimigos invadir a sua terra, ou você cair na espada de Jeová. Escolhe, Davi. Porque ele quis ter autonomia e passar por cima da palavra de Jeová. E Davi vai se desesperar e ele vai dizer: Senhor, que eu caia na sua espada, mas não caia na espada dos homens. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus feriu Jerusalém com uma peste, Israel com uma peste. 70.000 homens caíram por causa do pecado de Davi. Davi se desesperou de uma tal maneira que ele se jogou à frente de Jeová com os anciãos e clamava dizendo: Senhor, fui eu que pequei, pune a mim, Senhor, mas poupa o inocente. E o texto vai dizer que Deus deu ordem ao anjo: guarda sua espada. Porque Davi olhava e via o anjo com a espada apontada para Jerusalém. Olha o perigo de você querer ter autonomia. Olha o perigo do crente não querer depender de Deus e tomar decisão própria. Quem disse que você tem autorização para fazer o que você quer?